Sempre que eu falo sobre a Bahia, muita gente logo pensa em Salvador, na correria da capital, nos engarrafamentos intermináveis, nos bairros cheios, nos prédios cada vez mais altos e naquele ritmo acelerado que não para nunca. Salvador é grande, intensa, barulhenta, cheia de contraste, e com mais de 2,9 milhões de habitantes, tentando viver ao mesmo tempo no mesmo espaço. Agora, tenta imaginar o oposto disso. Cidades onde a população não chega nem perto de 10 mil pessoas, onde não existe semáforo, onde o trânsito é uma bicicleta passando devagar, onde o barulho mais alto do dia pode ser o sino da igreja ou o carro do pão. É justamente esse contraste que chama a atenção. Enquanto em Salvador muita gente passa horas no trânsito para ir trabalhar, nessas cidades pequenas da Bahia, o trajeto, até o trabalho, pode ser feito a pé em poucos minutos. Enquanto na capital você enfrenta filas em hospitais, ônibus lotados e uma rotina puxada, nesses municípios menores a vida segue em outro ritmo, muito mais calma, embora com menos estrutura e menos oportunidades. É uma troca constante entre tranquilidade e acesso a serviços, e é isso que faz tanta gente ficar curiosa sobre como é viver nesses lugares. Só que aí vem aquela pergunta clássica que sempre aparece nos comentários: será que essas cidades tão pequenas conseguem oferecer o mínimo para viver? Será que dá para comparar, mesmo que de longe, com a estrutura de Salvador? Ou será que a simplicidade cobra um preço alto demais quando alguém precisa de saúde, emprego ou educação? Pensando nisso, eu resolvi trazer um vídeo que faz exatamente esse contraste. De um lado, a capital baiana com toda a sua complexidade. Do outro, as menores cidades da Bahia, algumas tão pequenas que parecem ter parado no tempo. Hoje, você vai conhecer o top 10 das menores cidades da Bahia, municípios que em população não chegam nem perto de um único bairro de Salvador, mas que carregam histórias próprias, desafios enormes e uma identidade muito forte. São cidades onde todo mundo se conhece, onde a prefeitura, a igreja e a praça principal praticamente dividem o mesmo espaço, e onde a vida acontece em um ritmo completamente diferente do da capital. Em Salvador, a pressa manda. Nessas cidades, quem manda é o tempo. Antes da gente começar essa viagem pelo interior mais escondido da Bahia, deixa eu te pedir aquele favor rápido, mas importante. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo novo sobre cidades, história, curiosidade e a realidade do nosso estado. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Ao longo do vídeo, você vai perceber como essas cidades funcionam quase como um outro mundo quando comparadas a Salvador. E eu quero que você participe comigo. Comenta aí se você trocaria a correria da capital pela calmaria de uma cidade com poucos habitantes, ou se você não largaria Salvador por nada. Bora conhecer juntos as menores cidades da Bahia e entender como é viver onde o silêncio, a simplicidade e a resistência falam mais alto. Vamos aprofundar um pouco mais essa história, porque Catolândia merece ser entendida com calma, do jeito que a própria cidade vive. Catolândia foi emancipada oficialmente em 1962, quando deixou de ser apenas um pequeno povoado ligado a municípios vizinhos, e passou a ter administração própria. Para quem mora ali há décadas, essa data ainda é lembrada com orgulho, porque marcou o início de uma identidade própria. Os moradores mais antigos contam que naquela época, praticamente tudo era chão batido, não havia energia elétrica regular, e a água vinha de poços ou cacimbas abertas na força do braço. Com o passar dos anos, algumas mudanças importantes foram chegando. A energia elétrica se consolidou entre as décadas de 1980 e 1990, e isso transformou completamente o cotidiano da cidade. Um senhor que vive ali desde criança costuma dizer que quando a luz chegou, a noite deixou de ser silêncio total. Depois vieram o posto de saúde, a escola municipal e, mais recentemente, melhorias no acesso à água encanada, ainda que de forma limitada em algumas comunidades rurais. A inauguração da sede da prefeitura e da Praça Central, nos anos 1970, é outro marco muito citado pelos moradores. Foi ali que Catolândia passou a ter um ponto de encontro, onde até hoje acontecem as festas religiosas, os discursos em datas comemorativas e as celebrações juninas.
No São João, mesmo simples, a cidade se enche de bandeirolas, fogueiras e música, e quem mora fora costuma voltar só para matar a saudade do cheiro de milho assado e do forró no chão de terra. Na economia, pouca coisa mudou ao longo do tempo. A agricultura familiar continua sendo o principal sustento, com milho, feijão e a criação de pequenos rebanhos. Alguns moradores lembram que, no passado, havia mais gente trabalhando diretamente na roça, enquanto hoje muitos jovens dependem de programas sociais ou precisam sair da cidade em busca de emprego em Barreira ou em outros municípios do oeste baiano. Uma moradora resume bem essa transformação ao dizer: antes a gente sofria mais com a seca, hoje sofre mais com a falta de trabalho. Na área da saúde, o posto local atende casos básicos, e isso já é visto como um avanço em relação ao passado, quando qualquer febre mais forte exigia longas viagens de estrada de chão. Ainda assim, quando a situação é mais grave, o caminho até Barreiras continua sendo parte da rotina da população. Esse deslocamento, que pode levar horas, é uma das maiores preocupações das famílias, principalmente dos idosos. O que alimenta a esperança em Catolândia são os projetos voltados para o futuro. A expectativa de ampliação do acesso à água, investimentos em estradas vicinais e incentivo à agricultura familiar com técnicas mais resistentes à seca. Muitos acreditam que, se houver apoio suficiente, a cidade pode oferecer condições melhores para que os jovens permaneçam ali e não precisem sair. Como disse um morador durante uma conversa na praça: a gente não quer luxo, só quer viver com dignidade onde nasceu. Assim, Catolândia segue seu caminho, pequena no tamanho, mas cheia de histórias, marcada por datas importantes, mudanças lentas e um futuro que ainda está sendo construído, passo a passo, no ritmo calmo do interior baiano. Vale a pena parar um pouco mais em Lagedinho, porque a história dessa cidade é daquelas que a gente sente no peito. Lagedinho foi emancipada politicamente em 1962, mas por muito tempo seguiu com uma estrutura simples, típica das pequenas cidades da Chapada Diamantina, vivendo do que a terra oferecia e da força do trabalho coletivo. Até dezembro de 2013, o município tinha um desenho urbano antigo, com casas próximas ao leito do rio, ruas estreitas e pouca infraestrutura de drenagem. Foi naquele fim de ano que aconteceu a maior tragédia da história da cidade: uma enchente devastadora que deixou mortos, desalojados e destruiu boa parte do centro urbano. Quem mora lá até hoje lembra com detalhes daquele dia. Uma moradora conta que a água chegou tão rápido que não deu tempo nem de salvar os documentos. Outro relato comum é de pessoas que passaram dias abrigadas em escola e casas de parentes em cidades vizinhas. Aquela enchente mudou tudo. E, curiosamente, também marcou o início de uma nova fase para Lagedinho. A reconstrução começou em 2014, com o apoio dos governos estadual e federal. Novos bairros foram planejados fora das áreas de risco, algo que nunca tinha existido antes. A inauguração das novas unidades habitacionais, das escolas reconstruídas e do posto de saúde ampliado virou um marco simbólico para os moradores, porque representava não só prédios novos, mas a chance de recomeçar com mais segurança. Um morador costuma dizer que a cidade nasceu duas vezes, uma quando foi criada e outra depois da enchente. Muita coisa mudou desde então. As ruas passaram a ser mais largas, houve melhoria na iluminação pública e na pavimentação, e a educação básica ganhou reforço com escolas mais estruturadas. Hoje, Lagedinho é vista como um exemplo de reconstrução urbana no interior da Bahia, mesmo ainda enfrentando dificuldades econômicas. A agricultura continua sendo uma das principais fontes de renda, especialmente o cultivo de subsistência, mas o comércio local e os empregos ligados ao setor público passaram a ter mais peso na economia. Na área da saúde, o atendimento básico melhorou bastante depois da tragédia, mas os moradores sabem que, em casos mais graves, ainda precisam viajar para Itaberaba ou Feira de Santana. Esse deslocamento faz parte da rotina e também das conversas sobre o futuro da cidade, porque muitos sonham com a implantação de serviços de saúde mais completos ali mesmo. As festas continuam sendo um dos pilares da vida comunitária. O São João ganhou ainda mais significado depois de 2013, quase como um símbolo de resistência e alegria depois da dor. As celebrações religiosas também reúnem famílias que se espalharam pela região,
mas sempre voltam nessas datas para reencontrar parentes e amigos. Um jovem da cidade resumiu bem esse sentimento ao dizer: "A gente perdeu muita coisa, mas não perdeu o amor pelo lugar." Olhando para frente, as expectativas em Lagedinho giram em torno da consolidação do que já foi reconstruído e da criação de oportunidades para os mais jovens. Há esperança de investimentos em turismo regional, aproveitando a proximidade com a Chapada Diamantina, além de projetos voltados para a agricultura sustentável. Para quem vive ali, o futuro ainda é um desafio, mas também é carregado de orgulho, porque Lagedinho se transformou num símbolo de que, mesmo pequena, uma cidade pode se reerguer com dignidade e união. Agora imagina uma cidade onde a população não chega nem a 5.000 pessoas e fica encravada entre serras. Essa é a Baíra, também na Chapada Diamantina, a cerca de 580 quilômetros de Salvador. A Baíra é conhecida pela produção de cachaça artesanal, que é uma das principais fontes de renda e orgulho local. A cidade surgiu ainda no século XIX e mantém tradições muito fortes. A segurança é alta, o desemprego existe, mas é amenizado pelo trabalho rural e por pequenas produções locais. Quando alguém fica doente, o atendimento básico acontece na própria cidade, mas casos mais graves seguem para Ceabra ou Vitória da Conquista. As festas de padroeiro, o São João e os eventos culturais ligados à cachaça atraem turistas curiosos. Quem mora ali costuma dizer que o que mudou foi o acesso à energia, à internet e à educação, mas o desejo é ver mais jovens permanecendo na cidade no futuro. Seguindo essa rota, a gente chega em Jussiape, outra joia pequena da Chapada Diamantina, com cerca de 7.000 habitantes, distante aproximadamente 600 quilômetros de Salvador. A economia é baseada na agricultura, especialmente no cultivo de cebola, alho e café. A cidade tem uma história ligada ao tropeirismo e à ocupação do interior baiano. A segurança é tranquila, a educação atende bem o ensino básico e o desemprego acompanha o ritmo do campo, aumentando em períodos de seca. Quando a saúde exige algo além do básico, os moradores seguem para Livramento de Nossa Senhora. As festas religiosas, vaquejadas e o São João movimentam a cidade. Turistas encontram cachoeiras, trilhas e um povo extremamente acolhedor. Se a gente descer mais um pouco, encontra Dom Basílio, também pequena, com cerca de 12.000 habitantes, mas ainda considerada uma das menores em densidade urbana. Fica a aproximadamente 600 quilômetros de Salvador. A cidade é conhecida pela produção de fruta e pela agricultura familiar. A segurança segue o padrão das cidades pequenas, com poucos registros de violência. O PIB é baixo, mas a economia local se mantém viva com comércio e produção rural. Quando alguém adoece gravemente, Vitória da Conquista é o principal destino. As festas tradicionais como São João e eventos religiosos mantêm viva a cultura local. Outra cidade que entra nessa lista é Contendas do Sincorá, no sudoeste baiano, com cerca de 4.000 habitantes, a aproximadamente 450 quilômetros de Salvador. A cidade surgiu a partir de fazendas e pequenas vilas, e foi emancipada na segunda metade do século XX. A principal fonte de renda é a agropecuária e empregos públicos. A segurança é alta, o desemprego preocupa os jovens, que muitas vezes precisam sair em busca de oportunidades. Quando alguém fica doente, o atendimento de referência é embrumado. As festas são simples, mas muito participativas, e os moradores acreditam que o futuro depende de investimentos em educação e geração de renda. Maetinga também merece destaque. Com cerca de 7.000 habitantes, fica no sudoeste da Bahia, a cerca de 640 quilômetros de Salvador. A cidade tem economia baseada na agricultura e em programas sociais. A segurança é tranquila, a educação atende o básico e o PIB é um dos mais baixos da região. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, a referência é Guanambi. As festas religiosas e o São João são os grandes eventos do ano. Quem mora ali diz que a cidade mudou com o acesso à água encanada e à energia, mas ainda luta contra a falta de emprego. Catolândia, Lagedinho, Abaíra, Jussiape, Dom Basílio, Contendas do Sincorá e Maetinga mostram como o interior baiano é diverso, pequeno em população, mas gigante em histórias. E deixa eu te perguntar uma coisa.
Você conseguiria viver em um lugar assim, onde todo mundo se conhece, onde o silêncio faz parte do dia e onde a vida não corre, ela caminha? Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, aproveita agora e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essas. E comenta também qual dessas cidades você teria vontade de visitar ou até morar. Essas pequenas cidades da Bahia mostram que tamanho não define importância. Elas enfrentam desafios enormes, como desemprego, baixa renda e dificuldade de acesso à saúde especializada, mas compensam com segurança, laços comunitários fortes, festas cheias de tradição e um jeito de viver que muita gente da capital já esqueceu como é. Para o turista, são destinos de descanso, contato com a natureza e experiências autênticas. Para quem mora, são lares cheios de memória, luta e esperança de dias melhores. E assim, entre estradas longas, paisagens lindas e histórias de resistência, a gente vai entendendo que a Bahia não é só Salvador. A Bahia também vive nesses pequenos pontos do mapa, onde cada habitante faz diferença e cada mudança, por menor que seja, já transforma o futuro de toda a cidade.